Olá, meus amigos. Meu nome é Daniel Rezende. Eu sou enfermeiro de formação, doutor em enfermagem, diretor da DIG Tecnologia. Hoje nós estamos no nosso segundo encontro, nossa segunda videoaula do projeto Descomplicando o SUS. Nessa aula, nós vamos discutir os marcos legais do programa Previne Brasil, ok? Então, sem perder tempo, vamos ao nosso material de apoio. Primeiro marco legal que eu queria discutir com vocês, a primeira portaria que eu queria discutir com vocês, é a nossa já conhecida portaria 2979 de 12 de novembro de 2019, né? Eu falei, a portaria que tem muito 9. Então, ela institui o programa, né, Previne Brasil, e ela muda a lógica de financiamento do custeio da atenção primária, né? Então saímos daquela lógica de PAB fixo, PAB variável, né? E estamos partindo para uma lógica em que 3 componentes são utilizados, certo? Um deles chama-se captação ponderada, a gente vai detalhar um por um. O outro é um pagamento por desempenho, tá? E o terceiro chama-se incentivo para as ações estratégicas, beleza? Vamos um a um discutir isso. Primeiramente, a captação ponderada, né? Captação ponderada, pessoal, nada mais é do que, ao invés de pagar um valor X per capita, tá? Nós vamos pagar sim essa remuneração per capita, mas é uma remuneração per capita utilizando a equidade, também utilizando somente o quantitativo de populares, o quantitativo de pessoas, né, de usuários cadastrados pelos agentes comunitários de saúde prioritariamente, certo? Então, primeira coisa, deixa eu só ativar aqui, eu sempre tenho que fazer essa ativação, né? O ponteirozinho aqui como laser, ótimo. Então, nós temos, o quantitativo vai utilizar o quantitativo de população cadastrada, tá? Lá no CISAB. Daniel, eu consigo cadastrar direto no CISAB? Não, né? Todo dado que chega no CISAB, ele chega via SUS, certo? Seja ele produzido por um software de terceiros, né? E a integração, a interoperabilidade com o SUS pelos arquivos do tipo Thrift, né? Ou diretamente na plataforma, né, do Ministério, né, lá no CDS, né, ou o aplicativo SUS AB Território realizando esses cadastros, certo? Então, sempre a população que vai ser utilizada é a população que está cadastrada lá no CISAB, certo? Segundo componente, segundo item aqui que vai levar em consideração a captação ponderada, leva em consideração a vulnerabilidade socioeconômica. A gente vai discutir um pouquinho mais sobre isso, né? Mas é basicamente aquelas pessoas que têm condicionantes, né, socioeconômicos que interferem no seu status de saúde, né? Então, as pessoas mais de baixa renda, né? Enfim, seria um exemplo. O perfil demográfico por faixa etária, né? Aqui, basicamente, a política ela vai trabalhar 2 populações, né, prioritárias. Crianças menores de 5 anos e pessoas acima de 60 anos. Então, idosos e crianças, né, a primeira infância, aqui entrando como perfil demográfico. Daniel, por que ele distribuiu isso aqui? Tá? Porque para essas 2 condições, pessoas em condição de vulnerabilidade e o perfil demográfico, né, ele vai dar um peso a mais, né, e vai ter 30% a mais no valor do que um adulto, né, ou que não esteja numa condição de vulnerabilidade, certo? E por fim, ele leva em consideração a classificação geográfica. Municípios em áreas remotas, né, vão receber um valor a mais, vão receber um valor peso 2, vão receber o dobro do valor do que destinado a indivíduos que moram, por exemplo, numa zona urbana de uma capital brasileira, certo? Daniel, mas por que disso? Né? Porque, obviamente, que é muito mais difícil levar a saúde, é muito mais difícil fixar profissional, é muito mais difícil prestar, né, essa assistência nessas áreas, nesses municípios que têm essas áreas mais remotas, zona rural, enfim, tudo isso, né? Então isso imprime custos adicionais aos gestores municipais, por isso que os repasses eles também são ampliados, beleza? Simbora. Então aquilo que eu falei, né? Nós temos um peso
né, 30% a mais, né, para aqueles indivíduos, né, do valor repassado per capita, né, para os indivíduos em situações de vulnerabilidade socioeconômica e o perfil demográfico. Primeira infância e idosos, beleza? Peso 1 para aquele que seja aquela criança, né, acima de 5 anos, o adolescente, o adulto jovem, tá? Então ele vai não tem peso adicional nenhum, certo? E para aqueles a classificação geográfica, né, aqueles municípios que têm uma condição de mais interiorano, né, mais no interior, ele vai ter um peso 2 aqui também para o repasse. A gente vai já entender um pouquinho na fórmula para a gente ver como isso se comporta, tá? Aqui, ó, são os critérios de vulnerabilidade socioeconômica. Fazer parte do programa de Bolsa Família, né? Ou receber benefício de prestação continuada, né? O famoso BPC, ou ser beneficiário, né? Previdenciário, estar aposentado, né? E esse aposento num valor de até 2 salários mínimos. Então, esta é a população vulnerável. Pulo do gato, sugestão do Dr. Daniel. Meu amigo, se você tem problema de cadastro, você tem um quantitativo menor do que a população do IBGE, procure esta população. Cadastre essa população prioritariamente. Por quê, Daniel? Porque ele vai te dar um peso 3. Ele vai te dar um peso 30% maior, quer dizer, peso 3 não, 30% maior, certo? Então, se você tiver todas as pessoas do seu município que têm essa condição de vulnerabilidade cadastradas, você vai estar otimizando as suas receitas, beleza? E aqui a gente falou, né, da classificação geográfica, classificação do IBGE 2017, certo? E aí que mostra, né, são 5 classificações, né? O município urbano, para o cálculo, né, da captação ponderada, peso 1, município intermediário adjacente, peso 1,45, então 45% a mais do que o município urbano. Município rural adjacente, também o peso de 1,45. E aqui, pessoal, é onde está a maior parte dos municípios brasileiros, certo? Município intermediário remoto, peso 2, certo? Peso 2, intermediário remoto. E rural remoto, também peso 2. O dobro, né? 2 vezes o valor per capita do que, por exemplo, o município urbano receberia. Lógico que o município urbano tem um quantitativo de pessoas muito maior, né, do que o município rural remoto, por exemplo, certo? E a fórmula, né? Vamos à fórmula. Então, essa é a pontuação. Como é que a gente vai calcular a captação ponderada, né, dos municípios? Então, vamos calcular uma pontuação, né, do município que vai ser calculada da seguinte forma: população cadastrada que se enquadra na vulnerabilidade social e no perfil demográfico, tá? Vezes o peso dela, ok? Então, de 1,3, mais a população cadastrada que não se enquadra na vulnerabilidade, que é peso 1, certo? Somo essas duas populações e eu multiplico pelo peso da classificação geográfica. Essa daqui que a gente acabou de falar. Daniel, como é que eu sei, né? Como é que eu sei qual é a classificação do meu município? Tá? Dá para a gente procurar a publicação do IBGE, ou um jeito mais simples, né, é nós acessando, todos vocês têm acesso, né, ao e-gestor, ao CISAB, e lá no canto que você consegue enxergar o quantitativo de cadastros já realizados, lá em cima vai estar a classificação do seu município. Beleza? Essa é a forma mais simples, né, que o Ministério já classificou isso para você. Tranquilo? Beleza? Captação ponderada? Ótimo. Vamos seguir? Pagamento por desempenho. Esse é o tema que
tá na boca de todo mundo, né? São os indicadores das equipes, né? Que a gente precisa atingir esses indicadores para que nós possamos receber esse componente do pagamento por desempenho, beleza? Então vamos lá. É um pagamento que vai ser realizado com base nos resultados, né, das equipes. O valor, né, do pagamento ele vai ser pelo cumprimento de metas. Então, a gente já está entendendo que cada indicador ele vai ter uma meta a ser atingida. Se eu atingir a meta, beleza, vou receber 100% do meu componente de pagamento por desempenho. Daniel, mas eu quero atingir 90%, eu quero atingir 100% da meta. Ótimo, a gente viveu isso, né? E no final do ano passado, no final de 2020, houve um repasse adicional, um repasse extraordinário do Ministério, né, para aqueles municípios que atingiram, né, metas, atingiram resultados acima de 80% nos indicadores, né? Então, se nós, né, talvez aí no final desse ano também tenha algum repasse desse parecido, né? Se nós tivermos com 80%, né, ou 90%, acima de 90% da nossa meta sendo atingida, a gente também vai receber esses valores, certo? Então, e o resultado do município é o somatório dos resultados obtidos por cada equipe. Então, meu amigo, não adianta você ter uma equipe que está muito boa, está top de linha, e outra que está muito ruim. Esse resultado muito ruim nos indicadores, né? Claro, o indicador muito ruim dessa equipe, ela vai puxar essa média para baixo, né? E o seu resultado, enquanto município, não vai ser o esperado, com certeza, tá? Então, todo mundo tem que estar bem, todas as equipes têm que estar engajadas, né? E os resultados positivos, para que o resultado do município também seja positivo, tá? Aqui é um pouquinho do que a portaria 2979 traz como características para esses indicadores. Obviamente que os indicadores já estão traçados, né? Mas quais foram os critérios, quais foram as características que buscaram nesses indicadores para escolha, né, desses 7 indicadores? Então, primeiro indicador que tem uma relevância clínica e epidemiológica, né? Que é um indicador que seja fácil de obter, que esteja disponível, né, que seja simples, de baixo custo, né, de obtenção, adaptabilidade, estabilidade, rastreabilidade e representatividade, que represente um programa, que represente atenção a uma população específica, né? Então, que seja realmente relevante esses indicadores, tá? E, na minha humilde opinião, esses 7 indicadores, eles têm sim essas características, tá? E outra coisa importante de ressaltar aqui, que eu pincei para vocês só as informações chaves, é que estes indicadores, eles são recalculados simultaneamente a cada quadrimestre. E no quadrimestre subsequente, né, então hoje a gente tá... Então, por exemplo, quadrimestre de janeiro, fevereiro, março, abril, né? Janeiro, fevereiro, março e abril, né? O resultado nesse primeiro quadrimestre, né, ele vai determinar quanto eu vou receber, né, para o quadrimestre subsequente. Quanto eu vou receber para o quadrimestre de maio, junho, julho e agosto. Beleza? Vamos para frente. Aqui nós temos os indicadores, né? Temos os indicadores e o cálculo aqui do índice sintético final. Daniel, tu não falou nisso ainda não. Não falei não. O cálculo, né, do resultado de todos os indicadores, ele vai gerar o índice sintético final, tá? Que multiplicado por 10, ele vai representar o percentual que o município tem direito a receber deste componente de pagamento por desempenho, certo? Então aqui é um exemplo, tá? Em que eu tenho aqui as metas, ó. Daniel, quais são as metas? O atendimento de pré-natal da gestante, pelo menos 6 consultas e que a primeira seja
até a 20ª semana. A meta é de 60%. Então, 60% das gestantes, elas têm que fazer pelo menos 6 consultas de pré-natal e tem que a primeira consulta ser até a 20ª semana de gestação, certo? Nesse caso aqui, este município ele fez 17%. Como ele fez 17%, certo? Isso só representa na pontuação, né? Esse indicador vale 1 ponto, ele só fez 28%, né, deste 1 ponto, certo? E assim por diante. Por exemplo, ele fez 40%, né, de 60%, a meta era 60%. Ele fez 40% das gestantes com exames de sífilis e HIV realizados, certo? Em que no resultado ponderado, isso representa 67%, tá? 67% do ponto desse indicador. E assim por diante. Temos alguns indicadores que eles são peso 2, certo? Quais são eles, Daniel? É o atendimento odontológico realizado na gestante, peso 2. A cobertura vacinal de pólio e de penta, tá? Peso 2. E os atendimentos dos hipertensos com PA verificada a cada semestre. Isso também é peso 2. Fazendo esse cálculo, tá? Nós temos que esse município recebeu 4,51, né? Fez 4,51 de 10 pontos, tá? O que representa 45,1% do recurso que ele receberia, ele só vai receber menos da metade, certo? Então, Daniel, preciso fazer essa conta? Tu faz essa conta? Eu disse, eu faço, né? Eu faço essa conta tranquilo, né? Já faço isso no Excel, faço isso no nosso BI, né? Já calcula isso para vocês, mas vocês conseguem sempre enxergar esses dados do último quadrimestre nos relatórios, né, lá do CISAB, certo? No monitoramento dos indicadores, né? Os indicadores de desempenho lá do CISAB, ok? Daniel, e de quanto é que a gente está falando, né? Porque você está falando que ele recebia menos da metade do recurso, mas quanto é esse recurso, certo? Então essa portaria de 6 de outubro, né, a 2713 de 6 de outubro de 2020, trouxe esse dado para a gente, tá? Que cada equipe de saúde da família, né, o componente de desempenho dela é R$ 3.225, isso para cada equipe, né? Então, o município aí com 10 equipes, ele poderia receber até R$ 32 mil, um pouquinho mais, né, de 32 mil reais por mês, só do componente desempenho, tá? Só do componente desempenho, beleza? Suspensão de recursos. A 279 também fala um pouquinho de suspensão de recursos, tá? Então, a suspensão da transferência, né, dos incentivos financeiros, tá? Para a captação ponderada, aí a gente volta um pouquinho lá para a captação ponderada, tá? Ela vai ocorrer em que situações, né? Ela vai ocorrer, vai ter uma ruptura, né, uma redução de 25%, né, na ausência do profissional auxiliar ou técnico de enfermagem ou agente comunitário de saúde na equipe por um período superior a 60 dias. 50% na ausência de profissional médico ou enfermeiro, né, superior a 60 dias, e 100%, né, para os seguintes casos, né? Ausência simultânea de médico e de enfermeiro, né? Ausência total da equipe, né? Ou em situações que haja dano ao erário. Beleza? Tranquilo, pessoal? E assim a gente acaba esse nosso segundo encontro, né? Nos próximos vídeos nós vamos detalhar minuciosamente cada indicador e o melhor, um bônus, né? Como nós devemos registrar isso no prontuário, no prontuário eletrônico do Ministério, no eSUS, beleza? Esse é o nosso contato. Mais uma vez, né? Se inscreve no nosso canal, né? Aciona as notificações, o sininho aqui, os lembretes, certo? Deixa teu like, né? Curte aí, deixa teu like
E importante acionar o sininho para que você seja lembrado, né, para que o aplicativo te lembre sempre que a gente publicar um conteúdo novo, certo? Beleza? Estamos desenvolvendo novos projetos para apoiar vocês, né, a ter melhores resultados nos indicadores do Previne Brasil. Beleza? Até mais, até o próximo vídeo. Valeu!